Olá! Em 10 anos, o número de diagnósticos do HIV dobrou em Santa Catarina. A estimativa é de que hoje mais de 25 mil pessoas vivam com o vírus no estado. Dezembro é o mês de conscientização do HIV e o programa Bem-Estar SC não poderia deixar de abordar esse assunto tão importante. É a partir de agora. Primeiro de dezembro é o Dia Mundial de Combate ao HIV. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, os casos continuam sim aumentando. E sobre esse assunto, quem conversa conosco é a médica infectologista, doutora Carolina Cipriani Ponzi, ela que é mestre em investigação clínica e é médica do Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde do Hospital Unimed Chapecó. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Bem-Estar SC. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos começar falando sobre a questão de nomenclatura, né? Que veio mudando também ao longo do tempo. HIV versus AIDS. Não é a mesma coisa, hoje em dia não se usa mais tanto, não se ouve falar tanto em AIDS e sim em HIV. Explica pra gente. Hoje em dia, graças ao avanço em diagnóstico e tratamento da infecção pelo HIV, a gente tem visto cada vez menos casos de AIDS. O que é a diferença entre um e outro? O HIV é o vírus que causa a AIDS, e a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em português é SIDA, com S, né? AIDS é a nomenclatura em inglês. A SIDA ou AIDS, ela só vai acontecer quando as defesas do paciente chegarem em um nível crítico tão baixo que ele não vai ter condições de se defender de infecções banais e de reativação de algumas infecções que em outra situação estariam contidas pelo sistema imunológico. E a gente tem uma medida que a gente faz laboratorial para saber se o paciente tem SIDA, se ele está doente, né, ou se ele é apenas um portador do HIV, ou uma pessoa vivendo com HIV. Essa ferramenta que a gente tem para medir se chama contagem dos linfócitos CD4, que numa pessoa que não tem AIDS, né, que não está infectada pelo vírus já num estágio mais avançado, ela gira ali em torno de 500, 600, 1000. Quando essas células caem abaixo de 200, aí realmente a defesa daquela pessoa está bastante comprometida, é o que a gente chama de imunodeprimido, imunossupressão, e aí sim ele desenvolve a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é todo aquele quadro de infecções oportunistas que o paciente apresenta, né? Então, como eu falei, aquelas infecções que não aconteceriam se o sistema imunológico dele estivesse apto, operante e competente para defendê-lo. Bom, e as campanhas de modo geral, né, o próprio nome do Dia Mundial, que hoje se refere mais ao HIV, né, do que à AIDS, é para já conscientizar, combater, prevenir lá do começo, né, a infecção já desde o vírus do HIV, para não acabar depois, futuramente, podendo até desencadear a doença AIDS. Exatamente, se nós prevenirmos a infecção pelo vírus, evidentemente que nós vamos ter cada vez menos pessoas com AIDS. E a AIDS, como eu disse, é uma coisa que a gente não está vendo mais tanto, né? Ainda bem. Antigamente a gente falava em prevenção à AIDS porque no mundo era uma proporção pequena de pessoas que tinha acesso irrestrito e fácil ao diagnóstico, pessoas que não tinham acesso ao tratamento adequado, então nós tínhamos que combater a AIDS nesse sentido, nós tínhamos que levar o tratamento, levar diagnóstico para todo mundo, né, em todas as regiões do globo. Então era combate à AIDS realmente. O combate à AIDS ele ainda existe, né, e é uma das prioridades da Organização Mundial de Saúde, mas a gente tem que prevenir a infecção pelo HIV em si. E isso é muito importante. E o dia 1º de dezembro ele sempre foi marcado no mundo todo por ações de prevenção. E a gente fala muito agora realmente de medidas de prevenção para a pessoa não pegar o HIV, né? Para a pessoa não se infectar. Ainda assim, com toda essa mudança, né, ao longo das últimas décadas, as pessoas continuam se contaminando, né? Ainda há o contágio do vírus HIV. Não está erradicado, né?
e vem aumentando, né? Estabilizou e tal. Vem um constante aumento mesmo, continua efetivamente acontecendo. Tem algum motivo para que continue sendo disseminada a doença, ou pelo menos o vírus? Penso que são duas coisas. Uma delas é que nós estamos fazendo o diagnóstico. As pessoas estão buscando o diagnóstico, estão buscando testar. Nós temos os serviços de testagem anônima, gratuitos, né, pelo Sistema Único de Saúde, nas UBSs ou nos SAIs, que são os serviços de atendimento especializado. Nós temos teste rápido para HIV, né, que não precisa esperar o exame de sangue, é com, né, sangue de pontinha de dedo. Então nós estamos tendo mais diagnósticos, mas nós também estamos tendo mais infecções, né? Se por um lado o tratamento do HIV e da AIDS trouxe muita esperança, muito controle, muita vida de volta, por outro lado, algumas pessoas, algumas populações passaram a banalizar a infecção pelo HIV. Hoje tem tratamento, né? É uma doença controlável, então aquele medo, aquele estigma que existia lá na década de 80, quando os primeiros casos começaram a aparecer, isso foi defervescendo. Então as pessoas, alguns grupos específicos até baixaram um pouquinho a guarda, né? E aí a gente acaba tendo ainda exposições de risco e acaba se tendo infecções também. Uma coisa que é importante ressaltar que ainda que os casos no global de infecção pelo HIV estejam aumentando, os casos de transmissão vertical de mãe para filho estão uma diminuição extremamente importante. Em algumas regiões do globo e alguns países nós já não temos mais transmissão vertical de mãe para filho do HIV, exatamente por acesso ao diagnóstico, exames de pré-natal, uso do coquetel, né, durante a gestação já para prevenir que o vírus passe para o bebê e todas as medidas que são adotadas para prevenir a transmissão vertical. Fica aí mais um alerta, então, porque as pessoas não estão nascendo já, né, infectadas, né, com o HIV. É realmente adquirido aí em algum momento da vida. E tem um público em que incide mais, em que ocorre mais o HIV hoje em dia? Isso depende muito da região que a gente está falando. O básico da transmissão do HIV, então ele pode acontecer de mãe para filho durante gravidez, parto e amamentação, que isso a gente já falou que está diminuindo muito e a tendência é zerar, né? A via sexual, tanto heterossexual como homossexual, e a via parenteral, o que é isso? Contato com sangue infectado. E isso fica mais restrito realmente a usuários de drogas injetáveis, endovenosas. A gente sabe que as transfusões sanguíneas hoje são absurdamente mais seguras, mas existe risco, né, em janela imunológica, óbvio, né, mas nós já temos testes nos bancos de sangue, nos hemocentros, que conseguem diagnosticar muito precocemente. Então o risco de infecção por uma transmissão através de uma transfusão sanguínea é muito baixa. Então basicamente fica por atividade sexual de risco e exposição a sangue por outras maneiras, né? Basicamente por uso de substâncias por via endovenosa. Dentro da transmissão sexual também varia muito, né? A gente viu em determinados momentos um aumento no número de casos em idosos. Uhum. Hoje a gente está prestando muita atenção no portador de HIV que envelheceu e está envelhecendo, então os seus riscos metabólicos, né, ósseos, cardiovasculares, então uma população diferente. A gente tem em algumas regiões ainda transmissão por atividade sexual homossexual, então homens jovens, mais jovens, né, que a gente tem esse perfil também, mas varia muito em relação à região do Brasil, que a gente tem algumas peculiaridades. Bom, aí dentro dessa sua resposta já vieram as formas de contágio, né? Olhando para as formas de contágio, a gente mais ou menos pode ter uma ideia sobre prevenção, mas eu queria que a senhora deixasse também, esclarecesse para o nosso público a questão da prevenção. Vamos evitar, estamos conversando sobre esse assunto, inclusive para isso, né? As campanhas querem conscientizar, inclusive para a prevenção. Então, como prevenir? A gente precisa entender que o que nós chamávamos de grupo de risco lá na década de 80, hoje nós chamamos de comportamento de risco. E a gente precisa entender que, independente da orientação e prática sexual, o HIV é transmitido de homens para mulheres, de mulheres para homens, de homens para homens. E entre mulheres há alguns relatos, mas é muito mais raro.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso comportamento não pode ser de risco para a infecção pelo HIV. O que significa isso? O uso do preservativo de maneira universal. E hoje a gente tem outras maneiras de prevenir também, que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que são remédios antirretrovirais que se tomam ou de maneira contínua ou por demanda, que vão prevenir a infecção por via sexual. Então, pessoas que são muito expostas, por exemplo, profissionais do sexo ou pessoas que têm práticas sexuais mais liberais, né, uma multiplicidade de parceiros, ou quando se tem parceiros sorodiscordantes, né, onde um é portador e não se trata e o outro não é portador, então a gente indica o uso da PrEP. Por que eu falei do portador que não se trata? Porque a pessoa que trata a sua infecção pelo HIV e que tem o vírus indetectável no seu sangue, ou seja, a carga viral é tão pequenininha que o exame não consegue detectar o vírus, essa pessoa não transmite o HIV por via sexual. Então, há muitos anos a gente já tem o conceito que I igual a I, indetectável é igual a intransmissível por via sexual. Então, a prevenção, resumindo, né, é o uso do preservativo em todas as relações sexuais e o uso da PrEP, quando aplicado, né, e com acompanhamento do infectologista, acompanhamento no sais. Ouvindo a senhora falar sobre essa questão de não transmitir, né, de não detectar e consequentemente não transmitir, a gente que cresceu na década de 80 principalmente, né, ouvindo notícias e vendo as coisas acontecerem, percebe que aparentemente é uma outra vida hoje em dia, né, para as pessoas que têm o vírus, né, já foi por muitas vezes como uma sentença de morte ou como, né, a própria característica da pessoa já debilitada, e hoje em dia mudou muito a vida, viver com o vírus HIV mudou muito, né? Demais. Quando começou-se a ter drogas disponíveis para o tratamento da AIDS, né? Porque lá atrás nós tratávamos a AIDS, né? Com todas as suas complicações. Os antirretrovirais, que são os medicamentos que a gente usa no coquetel, que é uma combinação de drogas, né? Eram um número muito grande de comprimidos por dia. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um remédio para HIV que se chamava Neofinavir, que eram 5 comprimidos de 12 em 12 horas que se tomava, fora os outros, né? Hoje, com 2 comprimidos por dia, e em alguns casos 1 comprimido por dia, o tratamento está feito. E essa medicação ela é disponível pelo SUS de maneira universal e gratuita. Então, todo mundo tem acesso, né, ao tratamento da infecção pelo HIV. E a evolução do coquetel, da terapia antirretroviral, fez com que a gente tenha esse controle de não existir mais tantos casos de AIDS, né, como a gente costumava ver lá na década de 80 e década de 90. Então, é importante as pessoas saberem que, logicamente, é uma doença crônica, é uma doença, ou seja, para o resto da vida nós não temos cura para o HIV, é uma doença que precisa acompanhamento médico regular, a longuíssimo prazo, para sempre, né? Mas é uma doença que hoje tem um tratamento muito mais tranquilo, com efeitos colaterais muito menores e menos frequentes do que nós tínhamos com terapias antirretrovirais mais antigas. Um tratamento que dá oportunidade mesmo de vida, né? E fora essa questão do tratamento, tem a questão da identificação lá do diagnóstico, as testagens, né? Como a senhora mencionou, as testagens também. Essa questão do diagnóstico, em que momento, né, procurar, consultar, examinar, investigar a possibilidade do vírus, ou se todos, né, todas as pessoas devem ir, ou se tem pessoas que devem estar mais atentas, né, e fazer essas testagens com mais frequência, por exemplo. Vamos começar pela população que tem que testar regularmente, que são gestantes, né? Então, antes de gestar, seria interessante ter o teste, quando a mulher está se preparando, o casal está se preparando para gestar, e existe já a rotina, né, do Ministério da Saúde, da Febrasgo, de fazer a sorologia trimestralmente para essas mulheres, e no momento do parto também testes rápidos, né, tanto para HIV como para sífilis. Então, essa população fazer de rotina. Pessoas que tiveram exposições sexuais de risco, né? Então, são exposições sexuais sem preservativo. E a gente precisa lembrar que às vezes algumas pessoas esquecem que sexo oral também é sexo. E se ele for sem preservativo, é uma exposição sexual de risco também. E, evidentemente, pessoas que estão tendo algum sinal ou sintoma de que estão com quadro de imunossupressão.
seja isso identificado às vezes num hemograma que está lá com seus leucócitos baixos, ou porque vem tendo infecções de repetição, ínguas, emagrecimento. Às vezes são sintomas muito sutis e, como você bem falou, aquele estereotipo do paciente doente de AIDS a gente não vê mais com frequência. E isso é uma coisa que eu sempre alerto as pessoas, né? A AIDS não tem cara. Né? A AIDS não tem cara. E às vezes as pessoas dizem, a gente usou preservativo lá no início do nosso relacionamento, há 2 meses atrás, mas aí a gente tirou porque, né? Não parece ter nada demais. Então, todo mundo tem um passado. Amor não deixa ninguém protegido contra doença nenhuma, nem contra HIV, nem contra nenhuma outra infecção de transmissão sexual. Então tem que testar, tem que usar preservativo, tem que testar, tem que procurar informação em fontes corretas, Ministério da Saúde, site da OMS, infectologistas, com serviços especializados. E não ter medo de fazer o diagnóstico, a gente tem que ter medo de ficar doente, não de fazer o diagnóstico. Porque com ele vem o tratamento, vem a qualidade de vida, vem tudo. Exatamente. Doutora, muito obrigada por todas as informações. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente conseguiu aprender muito mais e também estar mais orientado, né, para dar os próximos passos aí também. Exatamente, é um prazer sempre poder levar a informação para todo mundo e poder contribuir, né, com a sociedade nesse sentido. É um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigada e o Bem-Estar SC desta edição fica por aqui, mas a gente se encontra. Até mais!